É impressionante, né? Bem, segure-se firme, porque hoje vamos discutir sobre uma torre 2 vezes maior. Olá, pessoal. Sou Theo, fundador do Looking 4, e hoje estou em frente a uma das torres mais icônicas de Chicago, o John Hancock Center. Ela tem quase 457 metros de altura. A John Hancock Tower foi projetada por Bruce Graham e pela firma de arquitetura de Chicago SOM, que vai projetar a torre fascinante que vamos ver hoje em colaboração com a Energy Vault. Na agenda de hoje, uma torre de 1 quilômetro de altura. Se for construída, essa estrutura se tornaria o edifício mais alto do mundo, à frente da torre Burj Khalifa em Dubai. No entanto, além da façanha de construção, há uma razão prática: armazenar uma enorme quantidade de energia de fontes renováveis. Essa infraestrutura inovadora forneceria uma solução de armazenamento em larga escala para tornar a energia renovável confiável, independentemente do clima. Para entender o que seria nada menos do que uma revolução, estou trazendo um episódio especial filmado no local enquanto viajo para Chicago para entrevistar um dos principais envolvidos neste projeto incrível. Espero que você goste deste novo formato, especialmente porque este projeto chega em um momento crucial para nossas sociedades. Com a chegada maciça de carros elétricos nas estradas e o grande desenvolvimento de IA, a demanda por eletricidade nunca foi tão alta. Uma tendência que deve aumentar nos próximos anos. E para atender a essa demanda, combustíveis fósseis poluentes ou energia nuclear estão atualmente sendo considerados. Ambas as fontes de energia têm suas desvantagens. Para que as energias renováveis, como a eólica e a solar, se tornem uma opção viável, é necessário poder armazená-las quando as condições climáticas não forem favoráveis. É aqui que a Energy Vault, uma empresa fundada na Suíça em 2017, entra em cena. Ela desenvolveu uma solução inovadora com potencial notável: armazenamento de energia gravitacional em uma torre. O sistema é baseado no princípio da hidroeletricidade por bombeamento. De forma geral, grandes blocos sólidos ou reservatórios de água são elevados para armazenar energia potencial. Depois, são abaixados para liberá-la. A tecnologia em si já provou seu valor, mas integrá-la em cidades e infraestruturas foi mais complicado de realizar. Isso foi até que Skidmore, Owings e Merrill, mais comumente conhecido como SOM, apareceu. Além do nome, são principalmente algumas de suas realizações que falam para o público mais amplo. A empresa é responsável por arranha-céus icônicos, como a Willis Tower, o One World Trade Center e até mesmo o Burj Khalifa. A marca registrada da SOM sempre foi a fusão de arquitetura e engenharia estrutural. Por isso, não é surpresa que em 2024 foi anunciada uma parceria oficial com a Energy Vault. Essa é uma colaboração de primeira linha que deu origem a um projeto extraordinário. Para apresentá-lo da melhor forma possível, eu me encontrei com um dos sócios-gerentes da SOM, Adam Semmel, para ter uma prévia desta nova e fascinante tecnologia. A colaboração com a Energy Vault surgiu porque meu colega, Bill Baker, que é parceiro de consultoria e engenheiro estrutural, liderou o projeto de muitos dos edifícios mais altos do mundo. Ele deu uma palestra na Caltech há 10 ou 12 anos e manteve contato com um professor de lá chamado José Andrade, que tem trabalhado com a Energy Vault. E José teve a ideia de nos juntar, que a nossa experiência, a experiência da SOM e o conhecimento do Bill em estruturas de edifícios altos poderiam ser úteis para a Energy Vault, que estava procurando aumentar a eficiência, a facilidade de construção e a escalabilidade de seus projetos, ou melhor, produtos de energia. O potencial para uma colaboração transformadora era óbvio desde o início. Só por volta de 2023 que o professor José Andrade se conectou com Bill, Adam e SOM, e o timing não foi por acaso. Nossa rede realmente não precisou crescer substancialmente nos últimos 30 anos. Mas agora, com o advento da inteligência artificial, dos data centers e da re-onshoring da manufatura, há um grande aumento na demanda por energia, localmente e globalmente, em todo o mundo. E basicamente, o mundo inteiro está competindo para fornecer energia para desbloquear a infraestrutura de IA que todos sabemos que está transformando a economia muito rapidamente. A inteligência artificial não está apenas aumentando nossa demanda global por energia, mas também mudando radicalmente a economia. As mudanças sísmicas que a IA está prestes a fazer e as implicações civilizacionais dessas mudanças dependem em grande parte da nossa capacidade de aproveitar a energia para elas.
Muitas vozes líderes, incluindo o CEO da OpenAI, Sam Altman, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falaram publicamente sobre a natureza imperativa da energia renovável na era da IA. Um típico centro de dados de IA consome tanta energia quanto 100 mil casas, alertou Guterres recentemente. Sem inovação rápida e investimento contínuo, corremos o risco de não atingir a meta estabelecida pela ONU de ter gigantes da tecnologia alimentando 100% de seus centros de dados com energia renovável até 2030. Cientistas concordam que continuar a depender de combustíveis fósseis tradicionais para alimentar a inteligência artificial é insustentável e pode ter consequências ambientais desastrosas. Energia é o gargalo. E podemos resolver isso usando combustíveis fósseis, podemos resolver isso usando energia nuclear. Mas se quisermos desbloquear verdadeiramente as energias renováveis, como eólica e solar, precisamos ser capazes de levar essa energia do momento em que é produzida, quando o sol está brilhando ou o vento está soprando, para o local da demanda, quando é necessário. E por isso é preciso uma abordagem para deslocamento de carga dessa energia e uma maneira de armazená-la. 80% de todo o armazenamento de energia utiliza a gravidade. Então, estes são esses grandes sistemas chamados de hidroelétricos de bombeamento. Então, você ouvirá o termo PHS, ou barragens hidroelétricas de bombeamento. Temos usado isso por bem mais de 50 a 100 anos, nesse intervalo, onde basicamente você está olhando, neste caso, usando água de um reservatório superior, ou até mesmo de uma grande barragem que cria um grande corpo de água em altura e fazendo a água descer, então, sob gravidade. E isso aciona um motor que, então, gera e descarrega eletricidade, e então essa água é bombeada, daí o termo hidrobombeado, de volta ao topo do reservatório. Então, isso existe há um tempo. E o que fizemos na Energy Vault é... Uma das bases de nossas inovações em tecnologia de armazenamento estava relacionada ao desenvolvimento de armazenamento de energia por gravidade, mas desenvolvendo-o de uma forma que fosse de baixo custo, sem as restrições de localização, significando que você poderia construí-lo em qualquer lugar onde pudesse construir um edifício, que você não perturbasse os ecossistemas da vida selvagem. Aí, realmente nos concentramos nessas coisas para ajudar a tornar algo melhor e até mais sustentável, onde não tivemos que usar muito concreto, por exemplo, para construir uma barragem. Poucos tiveram uma compreensão tão aguçada disso quanto o professor José Andrade, o engenheiro Bill Baker e Adam Samuel. Sabendo que o tempo estava se esgotando, o trio se conectou e logo formalizou uma parceria entre a Energy Vault e a SOM e rapidamente começaram a trabalhar. Como acontece com qualquer nova tecnologia revolucionária, o primeiro passo foi se envolver diretamente com a mecânica da própria tecnologia. Então, isso é um modelo de design para uma bateria de armazenamento de energia gravitacional em uma torre. Para referência, o modelo mostrado aqui por Samuel é para uma torre que teria 600 metros de altura e 60 metros de largura. Espera-se que essa proporção de 10:1 seja consistente em torres de várias alturas. A forma cilíndrica de uma lata de refrigerante distribui a força de maneira uniforme, tornando-a difícil de esmagar de cima para baixo. As baterias de gravidade dependem do mesmo princípio para alcançar uma integridade estrutural muito alta sem usar muito material. Mas o armazenamento de energia baseado em gravidade tem muito mais a oferecer do que apenas eficiência de material. Para começar, as baterias de gravidade também são mais geograficamente flexíveis. Você pode imaginar isso no meio do deserto, com um campo solar ou uma fazenda eólica, e o que estamos fazendo é aproveitar a energia que é gerada quando o vento está soprando, quando o sol está brilhando, e armazená-la para que possa ser usada mais tarde, quando for necessário. Podemos combiná-lo com o desenvolvimento de energia renovável em um local remoto e podemos projetar a torre para se integrar com o ambiente usando materiais, cores, formas e estruturas naturais locais. Se você imaginar isso implantado em um contexto mais urbano, então você pensa nisso de maneira muito diferente. Faz parte do horizonte de uma cidade. Talvez começar a integrar outros usos. Começamos a pensar nisso como um imóvel e armazenamento de energia é um dos componentes desse valor imobiliário. Talvez começaríamos a dar um uso múltiplo dentro da estrutura, integrando moradias ou centros de dados. Seja no deserto ou integrado aos próprios edifícios que compõem o horizonte da cidade, o armazenamento de energia baseado na gravidade é incrivelmente versátil, e essa versatilidade também se aplica ao tamanho e escala da própria torre de armazenamento. SOM está agora discutindo a possibilidade de construir estruturas de torre tão altas quanto 1 quilômetro.
Mas atravessar a barreira de 1.000 metros seria um grande salto para cima, mesmo para eles. Construir uma torre de armazenamento de 1 quilômetro não é apenas tecnicamente impressionante, no entanto, é também uma decisão funcional. Há muitos benefícios nisso, né? Como é baseado na gravidade, quanto mais alto você vai, na verdade, mais benefício você obtém. E você pode chegar a capacidades de armazenamento bem acima de 1 gigawatt-hora, dependendo da altura. Os dois fatores principais que determinam quanto de energia pode ser armazenada são a massa e a altura. Quanto mais pesadas as cargas, mais energia. Quanto maior a altura, mais energia. E dos dois, a altura é o maior influenciador. Dobrar a altura de uma torre de energia baseada em gravidade dobra a quantidade de energia que ela pode armazenar enquanto usa aproximadamente a mesma quantidade de terra na sua base. Se fizéssemos uma versão de 1 quilômetro de nossa bateria de energia gravitacional, seria a estrutura feita pelo homem mais alta do mundo. Isso nos permitiria armazenar 1,7 gigawatt-hora de eletricidade, o que seria suficiente para alimentar uma cidade de médio porte. E, novamente, podemos armazenar isso todos os dias. Em cidades onde a terra é escassa e cara, construir verticalmente multiplica a energia por metro quadrado. Este é, sem dúvida, o núcleo do valor agregado da som. Eles podem traduzir essa vantagem física em uma vantagem arquitetônica. Uma pegada do tamanho de uma pequena praça pode ser transformada em um dispositivo que desloca a carga de energia para distritos inteiros, e ao contrário das barragens, essas torres não precisam de vales, rios ou anos de mitigação ambiental. Você pode instalá-las perto da demanda, ao lado de um campus de centro de dados, dentro de um parque industrial, ou no conceito mais ambicioso, como o núcleo estrutural de um novo arranha-céu. Ainda assim, apesar de sua novidade, essas novas torres podem ser construídas com velocidade notável, resolvendo mais um problema que tem atormentado o armazenamento de energia renovável por anos. Uma das coisas realmente brilhantes sobre o que estamos fazendo é a rapidez de entrada no mercado. Então, devido à simplicidade da forma da torre, estamos pensando em usar técnicas de construção de formas deslizantes, que são usadas para núcleos de torres altas. Com a construção em forma deslizante, a forma sobe continuamente, cerca de 25 cm por hora, aproximadamente 6 metros por dia. Na prática, isso significa que o eixo vertical de uma torre de 300 metros pode subir em apenas alguns meses. Enquanto isso, a zona de carregamento inferior pode ser construída em paralelo. O grande desafio de engenharia é a zona de carregamento superior. Grandes volumes de água a grande altura não são algo que você possa produzir com um simples estalar de dedos. Mesmo assim, Samuel e seus colegas da SOM parecem surpreendentemente otimistas. Eles acreditam que podem construir uma torre em 18 a 24 meses. O design da torre é versátil, prático de construir, resolve vários problemas que atualmente estão impedindo o avanço do campo de energia renovável e pode até produzir os primeiros edifícios a ultrapassar a barreira de 1 quilômetro. Desenvolvemos tecnologias com um tecido especial para realmente reter a água dentro dos edifícios e então, basicamente, é muito material padrão que, assim como na hidrelétrica bombeada, a água irá, descer essencialmente por tubos especiais pelo lado do edifício e então ser recirculada de volta ao topo. E isto está longe de ser um gadget descartável, é uma infraestrutura robusta. A torre de concreto e aço por si só pode durar décadas ou até um século. Enquanto isso, as partes ativas, bombas, tubos, turbinas, geradores, são de prateleira e com manutenção de rotina podem funcionar por aproximadamente 50 anos. Ao contrário de, por exemplo, uma grande fazenda de baterias de lítio, uma torre de gravidade não se desgasta com o uso e pode armazenar energia sem autodescarga significativa. Quando você distribui os custos ao longo das décadas projetadas de uso, o custo total por unidade de energia entrega é bastante competitivo. Embora versáteis, as primeiras iterações físicas da parceria entre SOM e Energy Vault provavelmente serão construídas em locais com uma mistura potente de sol, vento, terra e uma carga crescente de IA e industrial. Estamos analisando oportunidades nos Estados Unidos, com foco no Sudoeste, em lugares como Texas, Arizona e Califórnia. Além disso, estamos olhando para o Oriente Médio e para a América do Sul. Então, quando a primeira torre estará pronta? Por agora, teremos que ser pacientes. Na época da filmagem, nenhum contrato foi assinado e nenhuma data de entrega foi definida. É difícil imaginar torres, mesmo as menores, sendo construídas antes de 2030. Tudo depende do tamanho da torre, mas a construção pode levar entre 2 e 5 anos para uma torre de 1 quilômetro, a um custo estimado de mais de $1 bilhão.
No entanto, esta solução proposta pela SOM e Energy Vault anuncia um novo tipo de edifício e uma forma de integrar a transição energética no próprio horizonte da cidade. Esperamos que você tenha gostado deste episódio especial e esperamos cobrir mais desenvolvimentos no espaço da Torre de Gravidade em episódios futuros. Gostaríamos também de dar um agradecimento especial a Adam Samuel e Robert Piccone por dedicarem seu tempo para discutir este projeto empolgante conosco. Por favor, não se esqueça de deixar um like e se inscrever se gostou do vídeo. Nos vemos na próxima vez em Looking For.